Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre este momento para meditarmos nas tuas santas escrituras. Fala conosco, Senhor. Abre o teu livro para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui no segundo problema que a igreja teve. O primeiro problema foi no capítulo anterior, quando Ananias e Safira tentaram mentir ao Espírito Santo, dizendo que tinham vendido um campo por tal valor. Eles venderam por mais e falaram que venderam por menos e entregaram o dinheiro aos apóstolos. Eles imediatamente foram mortos por isso. A disciplina do Senhor veio e eles morreram. Então, o primeiro problema na igreja foi com relação a dinheiro, de como dar o dinheiro. Então eles, como a gente já viu naquele capítulo, eles podiam ou não dar, não era obrigatório fazer, mas eles quiseram fazer. O problema foi que eles mentiram, mas o dinheiro estava lá. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, estava no coração de Ananias e Safira. Eles amaram o dinheiro. Aqui, o problema não é tanto com relação a dar dinheiro, mas a receber. Aqui o problema é sobre receber. O texto diz que houve uma grande murmuração, uma grande reclamação dos helenistas contra os hebreus. Esses helenistas eram judeus de fala grega. Eles falavam grego e os outros são hebreus, judeus que falavam aramaico, normal. Então havia essas classes lá, né? Uns falavam grego, eram judeus, mas falavam grego, e outros eram judeus. E aí que estava acontecendo um problema. As viúvas destes que falavam grego não estavam recebendo os alimentos da distribuição diária. Era costume da igreja, como a gente já viu, esta igreja é uma igreja que passava muita necessidade, e ainda mais as viúvas, naquela sociedade em que mulher não trabalhava e era sustentada pelos maridos, ela fica abandonada. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer que as viúvas devem ser sustentadas pela igreja, né? Então era uma prática. E o que estava acontecendo? Na distribuição de alimento, as viúvas dos helenistas
dos judeus de fala grega não estavam recebendo o alimento. Então, aqui mais uma vez é Satanás querendo colocar problemas na igreja. A primeira vez, ele entrou no coração de Ananias. O texto diz isso. Pedro diz para Ananias: por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? E agora Satanás está tentando minar a igreja por dentro. Essa tática não mudou ainda, irmãos. Ele continua agindo assim. Quantas vezes dentro da comunhão dos santos, fofoca, é cara virada por coisinha besta. E, na verdade, as coisinhas bestas são problemas mais difíceis de tratar do que os grandes problemas. Porque às vezes os problemas pequenos na igreja, as pequenas raposinhas, elas entram e esses dão uma dificuldade enorme para serem tratados. Mas eram os apóstolos que faziam essa distribuição. Lembra que tudo era colocado aos pés dos apóstolos e eles faziam a distribuição, seja de dinheiro, seja de alimento. Os apóstolos faziam tudo. Aí começou a dar problema. Aí os apóstolos reuniram toda a igreja. É dito no versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Qual era a estratégia de Satanás ao criar este tipo de problema na igreja? Que o ministério da palavra de Deus fosse abandonado e que fosse dado atenção aos problemas. Eu acho que nós todos aqui já vivemos isso na prática. Eles minam o que é mais importante, porque ao invés de nos voltarmos para a oração e o ministério da palavra, que é o que eles fizeram, os apóstolos fizeram, às vezes você fica mais prestando atenção nos problemas e nas dificuldades do que na palavra do Senhor. E quando Satanás alcança esse objetivo, vamos falar de coisas mais práticas para nós aqui. Nós não estamos tendo problema com a distribuição de alimentos. Não tem nem viúvas no nosso meio, nós não temos a distribuição de alimentos sendo dada. Mas pode ser que nós percamos o foco da palavra de Deus para ficar com picuinhas, para ficar olhando para o que aquele irmão tem feito ou deixado de fazer, né? E você pensa mais nessas coisas do que se consagra à oração e à palavra de Deus. Isso é um problema. E se a estratégia de Satanás era fazer com que os apóstolos se dispersassem do ministério da palavra para servir as mesas, eles tiveram a sabedoria do Espírito Santo em falar: não, nós não podemos abandonar. Quando nós estudamos o livro de Neemias, Sambalate e Tobias, havia uma grande obra sendo feita para a reconstrução dos muros lá em Neemias. E Sambalate e Tobias queria conversar com Neemias, marcaram uma reunião para falar com ele. Ele disse: olha, diga que nós estamos fazendo uma grande obra para o Senhor e não podemos descer disso aqui, nós não podemos abandonar isso aqui. É o que os apóstolos estão fazendo aqui. Nós não podemos abandonar o que é importante por causa de picuinhas. Nós precisamos nos manter focados na palavra de Deus e na oração. Mas o assunto, irmãos, era um assunto importante, era alimento, era colocar comida na mesa de quem tinha falta. E às vezes a igreja, entre aspas, tem se focado num evangelho social. Deixa de lado a palavra, deixa de lado a oração, mas vamos focar em ajudar quem precisa? Mas esse negócio de pregação, vocês só pregam, vocês só estudam a palavra, mas cadê a ajuda às almas? Vocês não fazem nada? Veja, as duas coisas podem caminhar juntos, mas se tem uma coisa mais importante, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus salva, o alimento enche barriga, mas não salva. Você pode mandar uma pessoa bem alimentada para o inferno. O evangelho social faz isso. Você precisa ajudar as pessoas, vestir, tudo bem. É bíblico isso mesmo, nós temos que ajudar os pobres, está tudo certo. Mas na ordem de prioridade, é a palavra de Deus que liberta, que salva. Porque o
o mendigo, Lázaro, e o rico ele viveu a sua vida toda em necessidade, e o rico viveu em grande abundância, mas no fim, quem estava com o Senhor era o mendigo. E o que importa é a salvação das pessoas, porque aqui este mundo é passageiro mesmo, né? Então os apóstolos perceberam que eles não poderiam dedicar todas as suas forças e todos os seus esforços para servir as mesas. Mas será que as mesas não eram importantes? Eram, porque eles disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. No grau de importância, a palavra de Deus está na frente das mesas. Não é que as mesas têm que ser deixadas de lado, mas a palavra de Deus vem em primeiro lugar. Mas, irmãos, versículo 3, escolhei dentre vós 7 homens. Era para servir a mesa e distribuir alimentos. Sabe que homem não tem muito jeito com mesa e alimentos, né, irmãos? Parece mais, normalmente, uma função feminina, né? Este cuidado, essas coisas. Mas veja uma coisa, isso aqui não é machismo. Com o que estes homens teriam que lidar? Com problemas, com murmuração. Estava havendo reclamação. Isso aqui não é pouca coisa, irmãos. Um grupo reclamando a ponto dos apóstolos terem que chamar toda a assembleia, toda a comunidade dos discípulos para resolver essa situação. Porque de alguma maneira isso estava atrapalhando o serviço deles na palavra de Deus. Eles tiveram que reunir todo mundo. Falar, olha, não está dando. Não, a gente não pode abandonar. Vamos escolher 7 irmãos. Ele diz, escolhei. Ele dá essa função para a igreja. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então a igreja tinha que escolher quem ia fazer este serviço meio que administrativo das mesas. A igreja escolhe quem vai pregar? A igreja escolhe quem vai receber dons espirituais? Não. Quem distribui isso? É o próprio Senhor. O próprio Senhor distribui em sua sabedoria infinita quem é pastor, quem é mestre, não é a igreja que escolhe isso. A igreja pode escolher neste aspecto aqui. Neste caráter aqui, a igreja pode escolher de um problema, de um serviço que precisa ser feito. Tem uma questão financeira aí, de algum irmão que precisa administrar uma oferta que vai ser dada. A igreja pode escolher um homem para tomar conta disso. Suponhamos que a gente esteja com um caso aqui de famílias que estão sempre precisando de oferta e que isso precisa ser administrado e cuidado. O que o texto diz é que devem ser escolhidos homens. E como eles têm que ser? Eles têm que ter boa reputação. Ou seja, eles têm que ser respeitáveis. As pessoas de fora olham para ele e falam, não, esse é um irmão correto, de testemunho. Ele é respeitável pela comunidade, pelos de fora. O que mais é dito? Ele tem que ser cheio do Espírito. Mas ele só vai distribuir alimentos. Você vê? Tudo na casa de Deus, irmão. Não é uma questão de mera habilidade. Quem que é formado em administração de empresa, vamos escolher para pôr nesse cargo. Não. É quem é respeitável e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. É isso. A mente de Deus funciona assim, não como os parâmetros dos homens. E diz sabedoria. Essa sabedoria aqui ligada às coisas práticas. Como saber lidar com as coisas práticas. Porque, irmãos, para lidar com problema, para lidar com gente, você tem que ter sabedoria prática para resolver as situações. E é o Senhor quem dá isso aos homens, né? Aos quais encarregaremos deste serviço. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que na igreja de Deus há muitos serviços. E não é uma pessoa... Vejam, eles eram 12 apóstolos, certo? 12. Sendo 12, já não estava dando para eles servirem as mesas e pregarem. Eles tinham que se ocupar da pregação. E teve que escolher mais 7. Podia ser um só para cuidar disso? Não. Nunca é escolhida uma pessoa só na palavra. Nunca.
Você vê, é costume aí nas denominações, o pastor cuida de tudo, manda em tudo, faz tudo, mas isso não está na palavra. Na palavra, sempre no plural, homens, presbíteros, diáconos, sempre no plural. Porque é assim que funciona, um depende do outro. Assim o Senhor quis estabelecer. Então, se uma assembleia tem poucos irmãos servindo, veja, nós já somos poucos, né? O nosso número é bem reduzido. Mas se há pouco, será que há pouco serviço no nosso meio? Não, não há. Talvez haja pouca disposição em servir e se colocar diante do Senhor para isso. Serviço existe. Então, acaba que muitas vezes, irmãos que deveriam estar se dedicando à oração e ao ministério da palavra, têm que estar fazendo mais coisas. E isso é um problema na igreja. Isso é um problema. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, irmãos, eu quero focar na sequência que o Espírito Santo coloca as coisas. Primeiro eles disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então a palavra está acima das mesas. Mas agora, quando ele fala sobre o ministério da palavra, ele coloca a oração primeiro. E aí nós aprendemos. E quem prega a palavra de Deus sabe que é assim. Que você pode ter boa doutrina na mente, ter bom conhecimento, ter boa capacidade de comunicação. Mas a oração tem que vir primeiro. A falta do poder, da unção do Senhor é por causa da falta de oração. E todo pregador da palavra se envergonha neste assunto, porque deveria orar mais. Para aquele que ministra a palavra de Deus, para aquele que prega a outros, ele precisa, antes de comunicar as coisas de Deus aos homens, falar com Deus sobre os homens. Ele precisa primeiro ir até Deus, antes de comunicar aos homens a palavra do Senhor. Eu lembro que eu li um livro um tempo atrás, chama Pregação Reformada o livro. E um irmão havia sido convidado para pregar num local. E aí ele tinha ficado na casa de... Onde o local de reunião tinha um quartinho que esse irmão ficou lá nesse quartinho. Então o local de reunião dava acesso a um quarto. E ele estava já 5 minutos atrasado para o início da reunião. Aí foram lá e mandaram, olha, vai lá e pergunta se o irmão vem pregar, ele que vai pregar hoje, cadê ele? Aí quando o rapazinho foi lá bater na porta, ele ouviu, Senhor, se tu não fores comigo, eu não sairei daqui. Vá comigo, Senhor. Aí o rapazinho voltou e falou, olha, ele está falando que se alguém não for com ele, ele não vem, eu não sei se ele vem. Aí o homem falou, ele virá. E aquele que ele está chamando virá junto também. Né? E... nós que pregamos a palavra, temos que nos dedicar à oração antes de falar a palavra do Senhor. E aqui aproveitando também, Paulo fazia muito este pedido, ele pedia que os outros orassem por ele, para que lhe fosse dada a palavra. É uma grande responsabilidade, irmãos, abrir a palavra de Deus e falar aos irmãos a palavra de Deus. Tiago diz, não sejam muitos de vós, mestres, porque no dia do juízo, no tribunal de Cristo, sofrerão maior rigor. Isso faz nos estremecer, irmãos, porque o Senhor vai pesar aquilo que nós ensinamos. Se aquilo era verdadeiro, se realmente era bíblico. Mas só para concluir aqui a minha explanação, o versículo 7 diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O capítulo começa com um problema.
um problema a ser resolvido. Olha, não é razoável que nós abandonemos, ou seja, eles já estavam tendo que abandonar a palavra para lidar com questões de serviço, questões práticas do dia a dia, comida, distribuir. Eles já estavam tendo que abandonar, mas eles resolveram isso. E o que aconteceu depois que eles resolveram o problema? Crescia a palavra de Deus. Porque agora os apóstolos podiam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Nós temos que pensar como assembleia. O que é que nós podemos fazer para que cresça a palavra de Deus no nosso meio? Será que a minha função no corpo de Cristo é simplesmente chegar na reunião e sentar, ouvir e ir embora? Ou será que é um serviço para mim? Se eu não recebi do Senhor o dom, o encargo de pregar a palavra, será que não há outro serviço? Aqui, como a questão era uma questão de resolver problemas e de ter que lidar com pessoas, homens foram chamados. Mas as mulheres também podem servir em outras áreas, em que elas não assumam responsabilidade de ter que falar com homens. Porque aí não, segundo a palavra de Deus, homens têm que resolver os problemas. Mas as mulheres podem servir. O que será que eu posso fazer na casa de Deus para que o ministério da palavra de Deus cresça na Assembleia e aqueles que falam a palavra de Deus não fiquem sobrecarregados, tendo que cuidar de tudo, tendo que fazer tudo e se preocupar com tudo, enquanto eu apenas chego na reunião, me assento, ouço e vou embora. O problema aqui foi resolvido. Homens foram levantados pelo Senhor. Havia lá homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Eles não estavam fazendo nada antes. Surgiu um problema, parecia que Satanás ia ganhar, né? Ele criou um problema, mas Deus utiliza os problemas para levantar novos homens para servir. E para que a palavra de Deus, fazer com que os apóstolos se dedicassem ainda mais à oração, ao ministério da palavra, a palavra de Deus crescesse. A tal ponto que se multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes. Até os homens da lei começaram a crer no Senhor. A palavra foi se expandindo. Que o Senhor nos ajude a que aqueles que a Assembleia reconheceu, que receberam do Senhor um dom para ministrar a palavra, possam dedicar-se a isso. Enquanto outros servem mesas. Porque, irmãos, nós falamos ontem sobre o tribunal de Cristo. Se o Senhor deu a alguns o ministério da palavra, Ele vai cobrar isso. Mas se o Senhor deu a outros serviços, Ele não vai cobrar o ministério da palavra de você. Ele vai cobrar os outros. Bom, até aí. Bom, irmãos, eu quero só... Acho que o Murilo resumiu muito bem essa parte, até o versículo 7. Eu quero mais reforçar, né, esses pontos que ele falou. No primeiro... no versículo aqui, que diz, primeiro é o problema, né? O segundo problema que acontece aqui em Atos, ele já mencionou, do problema de Ananias e Safira, tudo porque a igreja ia crescendo, os irmãos ia se acrescentando, se ajuntando a cada dia mais. Nós vemos aqui algumas vezes falando que a palavra de Deus é crescendo, é acrescentando os irmãos, e onde tem pessoas, tem problemas. E onde vai aumentando, mesmo a palavra do Senhor, também o diabo vai querer colocar problemas para fazer com que não somente os apóstolos, mas todos abandonem a palavra do Senhor, abandonem a oração, abandonem tudo. Os problemas são por causa disso. E eu queria focar porque assim, acontece problema aqui. Isso também mostra, irmãos, que na igreja do Senhor acontecem problemas. Mas como esses problemas são resolvidos? Nós vemos hoje em dia muitos irmãos, muitas pessoas saindo das suas comunidades, saindo de denominações, dizendo, lá tinha muito problema, e sai. Vai para outra. Lá tinha muito problema, vai para outra. E vai para outra. Até achar a igreja perfeita. Até achar os irmãos perfeitos. Não vai achar nunca, porque desde Atos já tinha problemas. Aqui mostra... Como o Murilo falou, eram hebreus,
mas de origem grega. E os hebreus aqui, digamos de forma original, hebreus de hebreus mesmo, havia um certo preconceito aqui. E esse era um problema. Elas estavam sendo esquecidas. E não diz que esqueceram, elas estavam sendo esquecidas, estavam a todo momento sendo esquecidas. E esses problemas, assim, essas pessoas, os helenistas, não falaram, vamos sair daqui e vamos para outro lugar, aqui tem muito problema. Não é assim que os irmãos devem agir. Como nós não só vimos, mas até presenciamos irmãos aqui, quando já chegaram aqui, tipo, a primeira vez que veio, já começou a reclamar. Aqui tem problema, aqui tem isso, começou a apontar problema. Assim, dá a impressão que essas pessoas estão procurando o lugar perfeito. Onde os irmãos são perfeitos, não há problema nenhum. Nós vemos aqui que desde Atos tem problema. Como o Murilo falou, esses problemas foi o diabo tentando arquitetar para que as pessoas, principalmente os apóstolos, abandonem a palavra. E meio que os problemas também são um sinal para falar que meio que o Senhor está ali. Porque quando está tudo muito calmo, é de se estranhar. Eu já vi já li um livro onde falava que o irmão, toda vez quando ele ia pregar, era contínuo, ele era perseguido. As pessoas tacavam as coisas nele, as pessoas xingavam ele e ele pregava a palavra. Mas teve um momento certo da vida dele que começou a se acalmar. Começou a acalmar as coisas, as pessoas não estavam xingando mais, não estava sendo mais tão perseguido. E certa vez ele saiu da casa dele, ele achou muito estranho. E ele achou que ele estava no caminho errado, porque ele não estava mais sendo perseguido. Porque na cabeça dele era, se eu estou sendo perseguido, o diabo está tentando me fazer desviar, me fazer abandonar a palavra do Senhor. E esses problemas acontecem assim. Muitas vezes, como nós estamos vendo aqui, acontece problema, a primeira coisa que a gente faz é abandonar a palavra, abandonar a oração. Aqui o foco são os apóstolos, né? Mas como o Murilo já falou, esse princípio é para todos nós. Que nós, principalmente até as mulheres, que são muito atarefadas nos afazeres domésticos, às vezes abandonam a palavra do Senhor. Às vezes os homens também, os afazeres do trabalho, muito trabalho fora de casa, muito trabalho dentro de casa, faz com que nós abandonemos a palavra do Senhor, abandonemos a oração. Aqui não está fazendo uma crítica negativa a servir as mesas. Nós não podemos servir as mesas, como o Murilo já falou. O problema é abandonar a palavra. O problema é abandonar a oração, o ministério da palavra. Porque todos nós, tanto os que pregam quanto os que têm outro serviço, devem se dedicar à palavra, devem se dedicar à oração. Isso é independente se você fala ou se não fala. E outro ponto interessante é que acontecem esses problemas. O Murilo até já falou que os apóstolos falaram para a igreja escolher, né? E eles escolhem 7 irmãos. E muitos desses irmãos aqui, por causa do nome deles, dá a entender que não eram hebreus. Eram pessoas de origem também grega, por causa dos nomes deles. Ou seja, os helenistas não iam ter mais o que reclamar. Porque eram meio que eles próprios que também estariam à frente de tudo isso. E eu queria também ressaltar um outro princípio, é que assim, acontece esse problema. Aí os apóstolos dizem, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para o encargo desse serviço. O Murilo também já comentou sobre isso, que eles não escolheram pessoas que tenham faculdade de administração, pessoas que já serviram mesas em outros lugares para poder administrar melhor. Não. Ele diz pessoas cheias do Espírito Santo. Nós vemos hoje em dia, muitas vezes, principalmente em denominações, mas também no meio dos irmãos, qualquer um servindo alguma coisa. Se tem algum problema, coloca qualquer um. Não é pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, principalmente pessoas de boa reputação, que é a primeira coisa que aparece aqui.
Tipo assim, aquele serviço é um serviço menor? É um serviço que assim, nem todo mundo vê? Coloca qualquer um. Aqui é um serviço de simplesmente servir as mesas. Uma distribuição diária. E olha o que precisa para servir. Uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. 3 coisas que não é qualquer um que tem. Mas hoje em dia nós não vemos assim. Nós podemos até mesmo nós cairmos nesses erros. Achar que qualquer um pode fazer o serviço do Senhor, na casa do Senhor. E esse é um princípio que eu queria ressaltar, porque nós, nos nossos dias, vemos muito isso. Achar que na casa do Senhor o serviço pode ser relaxado, o serviço na casa do Senhor pode ser de qualquer um. Nós já até presenciamos isso. Vamos colocar aquele ali de líder dos jovens. Mas ele não é de boa reputação, não está cheio do Espírito Santo, às vezes acabou de se converter, não tem sabedoria nenhuma e mesmo assim está à frente. Colocaram aquela pessoa à frente de algumas coisas. E aqui nós